Olá, meus irmãos. É sempre uma imensa alegria estarmos juntos nesse projeto que é o Comunhão no Lar. Então, muito obrigada pela companhia nesses breves minutos, onde nós buscamos, na nossa limitação, da maneira mais simples e verdadeira possível, que nos for possível, né? Refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e buscarmos neles as ferramentas, os recursos, os instrumentos para a nossa jornada, para nosso processo de transformação. É esse o nosso objetivo, né? Darmos materialidade e utilização àquilo que Jesus amorosamente vem nos ensinando há tantos anos. E hoje, com um gostinho já de saudade, né, nós vamos chegando aqui à última mensagem do livro que nós escolhemos para reflexão ao longo desse tempo, que foi o livro Jesus no Lar. O autor espiritual Enéio Lúcio, a psicografia de Chico Xavier, e nós chegamos aqui na última mensagem do livro que fala da oração, né? E a mensagem, ela é permeada por essa saudade, né? Eles falam assim, ela é permeada por esse sentimento de melancolia, porque Jesus havia passado aquele tempo ali em casa de Pedro, em Cafarnaum, trabalhando com os pescadores, convivendo com eles, ao final do dia indo para a casa de Pedro, conversando de maneira mais íntima, orientando-os, e era chegado o momento de que eles começassem o trabalho, né, o trabalho para além daquelas fronteiras. Então havia esse sentimento também de melancolia, de saudade daqueles encontros, né? Não é o nosso último encontro, não é uma questão de saudade, né, do nosso encontro, com a permissão do Criador, com a permissão dessa casa, nós continuaremos tendo outros momentos de encontro, refletindo sobre outros temas, mas é um pouquinho de saudade do livro, né? Então a gente se sintoniza um pouquinho com a melancolia do livro, para a gente entrar nesse clima, porque esse era o sentimento que envolvia eles, né? Aqueles momentos felizes, extremamente salutares para as suas almas, ouvindo Jesus explicar as coisas do cotidiano, explicar as passagens dos livros de Isaías, dos livros de Moisés, esclarecendo-os, né? Permitindo aquela conversa saudável e instrutiva. Aquilo ali haveria uma interrupção, mas era a hora de ir para o mundo, para o trabalho. Né? Então, tinha a saudade daqueles momentos, mas também o desafio, né, de um outro momento, de uma nova jornada. Esse era o sentimento que os envolvia. E, nesse sentimento, a leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus. Então, Mateus faz a leitura de algumas páginas do livro de Isaías com visível emotividade, registra o autor. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Todas as noites alguém fazia uma pergunta. Nessa noite, não. Eles ouviram a leitura de Mateus, referente ao texto de Isaías, e houve um silêncio, todos absortos naquele momento, né? Todos envolvidos naquele sentimento de que novos tempos chegariam, de que aqueles encontros ficariam registrados nas suas almas. Jesus, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Vejam, Jesus aqui nesse momento nos dá mais uma vez o ensinamento da oração. Haveria um novo trabalho a ser realizado. E como é que nós começamos esse novo trabalho? Em oração. Houve um trabalho que estava sendo encerrado. E como é que nós encerramos o trabalho? Em oração. Então a oração é um recurso do qual nós devemos lançar mão sempre, para nos fortalecer, para nos robustecer moralmente, para nos ajudar
a estarmos em condição de receber os bons conselhos, as boas orientações dos nossos amigos do plano invisível, que tanto torcem por nós, que caminham conosco, que nos orientam, que nos sugerem. E às vezes, conturbados e confusos, nós não os ouvimos. E quando nós buscamos e nos utilizamos do recurso da oração, nós vamos nos colocando em condição de sermos melhores ouvintes, de termos mais discernimento diante da caminhada que temos à nossa frente. Pois bem, é isso que Jesus faz. Então ele fervorosamente eleva seu pensamento a Deus e faz a seguinte súplica: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Jesus está pedindo por nós. Nós somos aqueles que nos esquecemos da bênção que nos alcança, ainda que nas sombras da nossa caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Jesus continua pedindo por nós. Muitos de nós somos aqueles que temos a fartura do alimento material, dos recursos materiais, e que esquecemos de reparti-lo com os nossos irmãos de jornada. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Jesus continua pedindo por nós. Quantos de nós somos esses que ainda não temos a piedade no nosso coração para reconhecer a dor e a dificuldade do nosso irmão de jornada e nos prendemos apenas às nossas rasas sensações de alegria e fazemos estardalhaço por isso, pisando naqueles que sofrem, pisando naqueles que lutam com dificuldade. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Nós nos lembramos sempre de agradecer o amparo e o cuidado da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores no plano físico e no plano invisível. Quanta ajuda nós temos recebido ao longo da nossa caminhada. De familiares, de amigos, aqui, que caminham conosco nesse planeta, nessa jornada física. Quanto nós não temos recebido dos nossos benfeitores do plano invisível? Temos sabido agradecer? Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Jesus clama por nossos irmãos presos aos vícios, às dependências, e que por vezes dão exemplos difíceis àqueles que estão sob sua responsabilidade, como filhos, sobrinhos, outras formas de laços consanguíneos. E Jesus pede por eles também. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Aqueles de nós que nos esquecemos do nosso compromisso para com o nosso irmão de jornada, estamos caídos. E precisamos, e Jesus roga a Deus pelo seu amparo para que nós possamos nos reerguer e continuar na caminhada. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência
entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Jesus pede piedade àqueles de nós que agimos como aquele cidadão lá da parábola dos talentos, que com medo do Senhor enterrou o seu talento e não o deixou prosperar, frutificar, multiplicar. E Jesus pede a Deus piedade a nós outros, que enterramos os nossos talentos da inteligência, da arte, da música, da compaixão, e não o permitimos multiplicar em favor dos nossos irmãos de jornada. Jesus pede ao Pai que desperte os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Vejam, Jesus está nos relembrando que essa nossa jornada é um breve minuto, que nós não nos enganemos, deixamos-nos ficar envolvidos e seduzidos pelo desejo de sermos vitoriosos no mundo material. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. E nos perdemos na inércia, não é? Na inoperância. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Vejam, o nosso compromisso a serviço do bem é com a alegria, é com o otimismo, é com a coragem. E Jesus roga por aqueles de nós que, equivocados no caminho, nos prendemos ao pessimismo, à tristeza e ainda o multiplicamos no convívio com os nossos irmãos. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles de nós que ainda somos belicosos, aqueles de nós que ainda somos atormentados e propagamos a indisciplina, a incorreção dos atos, a injusteza dos comportamentos. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Jesus pede a Deus que tenha piedade daqueles de nós que nos arvoramos juízes da vida alheia. Os condenamos e os trancafiamos nas prisões, esquecendo que só pode atirar a primeira pedra aquele que não se equivocou no caminho, aquele que não se enganou, e nem esse, que é o próprio Cristo, se permitiu esse tipo de comportamento. Jesus nunca nos julgou, mas ele pede a Deus por aqueles de nós equivocados do caminho, que nos achamos em condições de julgar, de condenar os nossos irmãos de jornada. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual de gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Sejamos gratos quando a morte nos visitar, nos libertando de um corpo talvez adoecido, envelhecido, carcomido, gratos por esse instrumento que nos permitiu caminhar no mundo,
mas libertos para podermos, ampliando a nossa consciência, retomarmos o sentido da nossa identidade espiritual. E Jesus pede que Deus possa estender as suas mãos sobre nós que esquecemos o valor, a importância dessa mudança, dessa passagem que é a morte do corpo físico. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Ah, Senhor, o Senhor há de pedir sim para que sejamos esclarecidos na nossa ignorância, no nosso excesso de personalismo, no nosso egoísmo, de nos acreditarmos acima uns dos outros. Eles todos, Pai, afirma Jesus, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Esse finalzinho da oração do Cristo me fez lembrar uma certa vez, quando Chico Xavier perguntou ao Espírito Emmanuel, seu benfeitor, seu orientador, né, o seu mentor, quem eram os criminosos. E Emmanuel diz a Chico que os criminosos são aqueles que não foram descobertos. Porque há na Terra os criminosos que foram descobertos, e esses estão pagando à luz da justiça humana. Alguns, em sua grande maioria. E aqueles que não foram alcançados pela justiça humana? Somos, em sua grande maioria, todos nós. Então, Senhor, misericórdia para com os criminosos que somos nós, os delinquentes do caminho, para que a tua justiça perfeita nos alcance, e muitas vezes, ou melhor, sempre nos alcança, diz Jesus aqui, pelo esquecimento que nos oferece. Que esquecimento é esse? Ora, numa nova roupagem, numa nova jornada na Terra, nós somos abençoados pela misericórdia do Pai, com o esquecimento dos nossos erros do passado, para que tenhamos uma nova oportunidade inteira, livre, sem culpas, para fazermos o melhor. E quantas vezes repetimos os equívocos? Então, sim, obrigada, Jesus, por pedir, por clamar a Deus por nós. Ele o fez lá na Palestina do século I, na casa de Simão Pedro, mas é a prece que fala para todos nós e de todos nós. A essa altura, Jesus interrompeu. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa em plenilíneo divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Vejam, ainda que nós caminhemos nessa jornada, esquecidos da bondade e da misericórdia do Pai, Ele não deixa de velar por nós. Ele não deixa de olhar para cada um dos seus filhos e cuidar de nós, da forma mais amorosa, mais justa, mais perfeita e mais bondosa.
nós, na nossa ignorância, no nosso orgulho, na nossa arrogância, é que não entendemos nada. Mas quando nós formos capazes de reconhecer a nossa cegueira, a nossa limitação, nós vamos entender que somos profundamente amados por Deus, cuidado por Ele, sempre. Então, essa mensagem sobre a oração, que daí o Lúcio registra no último capítulo do livro Jesus no Lar, é um convite à esperança. Porque o Pai, Ele não nos abandona, Ele não esquece, Ele não desiste de nós. Sejamos nós os filhos mais impertinentes que formos, Ele segue velando e cuidando de nós. E a seu tempo, Jesus sempre pede a Ele por nós. Assim também fazem os amigos espirituais, colaboradores do Cristo. Seguem pedindo, clamando a intercessão dos bons espíritos na nossa jornada. Eu não sei a dificuldade ou a dor que você possa estar passando nesse momento, mas eu sei que você não está sozinho, que você não está sozinha, que Deus segue velando e cuidando de nós. E Jesus, o bom pastor, segue ao nosso lado, para também, com o seu amor, com o seu cuidado, interceder junto ao Pai por todos nós. Então, caminhemos, sigamos em frente, em favor da nossa transformação, em favor do nosso crescimento espiritual, confiando que o Pai nos ama profundamente e cuida sempre de nós, por meio desse irmão mais velho, a quem Ele delegou a tarefa de ser o bom pastor das nossas vidas. Muito obrigada por esses momentos juntos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz, com a certeza que Jesus é o peregrino que segue sempre conosco, nos relembrando o cuidado amoroso e perfeito de Deus por cada um de nós. Um beijo grande no seu coração.